Boa noite, gente. Um dia especial para mim, falando sobre um tema incrível, né? Hoje nós vamos falar sobre amamentação, né? Quando a gente tem aquela dúvida de pouco leite, mãe, e agora? Como é que a gente resolve essa parada aí? Muito prazer, eu sou a Patrícia Teixeira e tenho aqui a missão de levar vocês daquele inferno, sabe no jogo de amarelinha, que vai do inferno até o céu? Com alguns pulinhos a gente chega lá, não é mesmo? Então, esse é meu objetivo aqui, tirar as vossas preocupações. Tenho estudado muito para trazer todo esse material para vocês, né? Estou apaixonadíssima por tudo isso, apaixonadíssima por todo esse projeto que é incrível. E já agora quero aproveitar para convidar vocês para compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam e também dizer que no dia 28 agora de janeiro nós estaremos com um webinário, né? Que eu vou falar como é que todo esse método vai funcionar, gente, como é que esse método funciona, como é que ele vai chegar para vocês, tá bom? Mas hoje o nosso assunto é outro, hoje o nosso assunto é a amamentação. E eu separei para vocês, gente, uma técnica que eu mesma utilizei por conta de uma crise imensa de várias coisas que aconteceram. Bom, eu vou contar cada detalhe em cada passo e quero que vocês sigam comigo nessa história, porque vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza que qualquer mãezinha que tiver com dificuldade de amamentar, depois dessa live não vai ter mais dificuldade de amamentar. Nossa, até tô aqui lembrando, tem mais um assunto aqui que eu tenho que colocar aqui hoje, que é mega importante, tá bom? Vamos lá, gente. Vou começar essa live com vocês falando sobre conexão, né? Eu acho que a primeira conexão que a gente tem com os nossos filhos e que os nossos filhos têm com a gente é um momento que ele é super instintivo, que é a amamentação. Então, que ele vai ali aprender, né? Te reconhecer estando do lado de fora. É o primeiro, né? Primeiro ele tá lá dentro da barriga, com o cordão umbilical, totalmente conectado, sendo alimentado pelo seu corpo do lado de dentro. E daí esse bebê vem pro lado de fora. Então, é um novo elo, uma nova comunicação que se estabelece, né? Um novo momento de vocês, em que você vai continuar alimentando o seu filho, só que agora do lado de fora da barriga. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu tô com um pouco de receio de entrar nessa história, porque hoje é um dia bem emotivo para mim, mas eu não tenho como falar de amamentação sem lembrar dessa história que eu vou compartilhar agora com vocês. Não é sobre os meus filhos, é sobre a minha mãe. Ai, gente, difícil, né? Difícil falar, por isso que eu tava com medo de começar. Eu me lembro, já adulta, de sentir o cheiro da minha mãe. E o cheiro que eu sentia da minha mãe era o cheiro do peito, sabe? Do tórax dela. Eu me lembro um momento na minha infância, adolescência, pré-adolescência, em algum momento daqueles ali, em que eu vi algum lugar as pessoas falando assim: ah, como é que a criança faz para reconhecer a mãe de olhos vendados? Eu não sei se foi uma propaganda, se foi alguma entrevista, algum lugar que eu vi alguma matéria que eu vi aquilo. E daí eu fechei os meus olhos e aí eu pensei assim, eu reconheceria minha mãe de qualquer forma. Por quê? Porque eu lembrava do cheiro da minha mãe, né? Então essa conexão do cheiro da minha mãe. Porque quando a gente é amamentado, né? A gente tá ali tão perto, tão com o narizinho colado na mãe, que aquilo fica para você para sempre.
Então, gente, eu tô agora falando com vocês e eu lembro do cheiro da minha mãe. Desculpa a emoção, gente, mas hoje não ia ser difícil realmente eu falar sobre esse assunto, porque hoje completa um ano que minha mãe partiu e eu tô aqui nesse momento me lembrando do cheiro dela. E por que que esse cheiro é tão presente? Porque eu estive nos braços da minha mãe por bastante tempo sendo amamentada. Então sim, eu poderia reconhecer minha mãe aonde quer que eu estivesse. Vai ser difícil hoje, gente, mas eu vou tocar. Eu vou continuar. Mas é bem emocionante pra mim. E eu não chorei muito durante o dia, foi um dia bastante tumultuado, né? E eu já sabia que eu tinha esse assunto pra falar à noite. Falei, nossa, como é que eu vou falar isso hoje com o meu público, gente? Mas tô aqui. Tô aqui me lembrando do cheiro dela. E é uma conexão que ela é eterna, né? É uma conexão que a gente vai carregar para a vida toda. O cheiro da nossa mãe, por essa conexão, que é a amamentação. Fiquei até fanha, né, gente? Deixa eu mudar aqui um pouco. Ui! Vamos lá. Técnicas, 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 Pati. E quando eu falo de técnicas, não é para mudar as nossas emoções, né, gente? Mas para trazê-las e deixá-las a nosso favor e não contra a gente, né? Então, é isso um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo e falando com vocês. Bom, seguimos lá, gente. Então, a conexão é tudo isso que eu falei para vocês, né? Mas a amamentação, ela é muito mais do que isso. A amamentação, ela vai trazer a primeira vacina que a criança toma, gente, é aquele colostro. Sabe aquele leite amarelo? Opa, tá passando um avião aqui. Aguenta as pontas, porque senão sai um barulheira. Pronto. Melhorou? Melhorou, né? Então, a primeira vacina que o bebê toma é aquele colostro, porque ele é exatamente o que a criança precisa para lidar com o mundo do lado de fora, né? Por quê, gente? Porque o bebê, ele estava ali dentro, ele estava protegido do mundo do lado de fora. Porém, a mãe estava mandando todos esses sinais e a mãe estava captando todos esses sinais e mandando para o corpo, dizendo para o corpo o que seu bebê precisa, olha o que está acontecendo aqui fora, o que seu bebê precisa. Tanto que vocês já ouviram falar que, tipo assim, que muitas doenças, elas não são passadas para o bebê, né? Mesmo a mãe fala, mas eu tô doente e não passo isso pro meu filho, né? Por quê? Porque o seu corpo, ele tá ali agindo e ele sabe o que é que tudo tá acontecendo ao redor e o nosso corpo é muito inteligente, né? Eu acho assim impressionante, eu falo assim que é um milagre da vida. Você tá ali 2 corpos, às vezes 3, às vezes até 4, já tem, né? Casos de 6, né? Corpos tudo junto e um corpo alimentando esses corpos que estão ali dentro. É um milagre da natureza, né, gente? É uma coisa muito incrível. Quando você fala assim, nossa, tô ouvindo, fazendo ultrassom e escutando o batimento do meu filho junto com o meu batimento cardíaco, isso é de uma emoção incrível, né? Não tem quem não chega numa sala de ultrassom e não recebe isso. Então, gente, nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele vai saber se adaptar exatamente. E o colostro, gente, ele faz parte dessa inteligência. O nosso corpo, ele vai ali preparar, sabe? Que nem a gente faz na cozinha. Assim, o que eu preciso pôr de nutriente aqui para o meu filho agora? Ah, então dizem que a gente tem que colocar pelo menos 5 cores na alimentação para o bebê.
para o nosso filho desenvolver bem, né? Então o nosso corpo está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo aquela culinária perfeita. O que é que meu filho precisa? Então, eu não vou lá na cozinha preparar, mas o meu corpo está fazendo isso através da amamentação. Ele está ali preparando tudo exatamente que o meu filho precisa para estar ali naquele momento. Então, ele vai lá, prepara esse leitinho especial e fala assim: bebê, agora você tá do lado de fora. Para estar do lado de fora, você precisa estar protegido com isso de ingrediente. Tanto que o alimento mais perfeito do mundo é o leite materno, tá? Os únicos ingredientes que não foram encontrados no leite materno até hoje são a vitamina D e o ferro. Mesmo porque o ferro, gente, com o leite, né, ele não ativa. Por isso que normalmente os pediatras indicam para que as crianças recebam aquelas 2 gotinhas de vitamina D e aquelas gotinhas do sulfato ferroso para complementar a alimentação, porque todo o restante o leite materno já oferece. Não é lindo, gente? É muito lindo. Vamos saber também, gente, que cada momento que o bebê mama, o seu corpo vai mudando, né? Então, aí você fala assim, eu vou oferecer só um pouquinho, depois eu ofereço mais um outro pouquinho, depois não sei o que lá. Não, cada momento que o seu bebê vai mamar, ele precisa de alguma coisa que esteja diferente. Tanto que se você tirar o seu leite num horário, depois tirar num outro horário, você pode perceber a mudança de cores, por exemplo. Se o seu bebê estiver meio doentinho, talvez você perceba que o seu leite também mude de cor. Teve até uma amiga que colocou isso num dos grupos que eu achei super legal. Eu já tinha visto sobre isso e eu achei fenomenal. Ela colocando, olha, meu bebê num dia normal e meu bebê num dia que ele estava meio doentinho e o leite mudou totalmente de cor. Por quê? Porque o nosso instinto, nosso corpo percebe tudo isso, a nossa preocupação, nossa cabeça trabalhando ali, percebendo o bebê, né? A saliva do bebê no nosso peito fala: opa, mamãe, tem alguma coisa errada aí, né? O bebê tá precisando de alguma coisa a mais. Então, o nosso corpo vai lá e trabalha para isso, naturalmente, organicamente, para que o nosso bebê receba exatamente o que ele precisa, tá bom? Então, e para isso também, mamães, é muito importante que a sua alimentação também esteja legal. Aí vamos falar, gente, assim, né? Eu não vou falar para vocês não façam nada de receitas da avó e tudo mais, porque eu fiz um monte, tá? Mas o que a gente recebe quando fala assim, nossa, eu não sei o que eu faço para produzir leite agora, chuva de comida, né? Então vamos lá. A gente tem que só tomar um cuidado pra gente não ficar tipo assim, eu tô preocupada com o meu leite e daí só ficar se alimentando de canjica, por exemplo. Não, tem que ter todos os nutrientes, a gente precisa se alimentar bem para que a gente esteja bem também para alimentar o nosso bebê, né? E também não falar, nossa, agora vou me empanturrar de comer, né? Não, é importante ter um equilíbrio, que a sua alimentação seja equilibrada, não precisa ser em excesso, precisa ter nutriente, precisa nutrir você para que o seu corpo possa continuar nutrindo o seu bebê, tá bom? Então, muito importante isso, mas hoje a gente vai falar sobre a questão do não tenho leite, mas eu não podia chegar no não tenho leite sem falar sobre esses pontos que eles também são extremamente importantes, se não fundamentais. Porque uma mãe que não está bem nutrida, o corpo dela vai ficar se esforçando para dar o melhor nutriente e vai tirando dela tudo isso. Então a mãe precisa sim estar bem nutrida, a mãe precisa sim se alimentar direitinho. E alimentar direitinho não é se empanturrar de um alimento exclusivo. É ter um equilíbrio, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, monta aqueles pratos bonitos, né? Que a gente fala assim, né? 5 cores. Mãe, 5 cores. Coloriu o prato, tem 5 cores, tanto pra gente beber, para todo mundo. 5 cores é um prato top, muito top, tá bom? Bom, gente, falei tudo isso para vocês, né?
Quais são as questões, assim, né, que nos levam, às vezes, a ter uma certa dificuldade de lidar com isso? As questões são, às vezes a gente fica muito ansioso, às vezes a gente está preocupado, às vezes a gente não sabe o que é a necessidade real do bebê, às vezes o bebê está chorando bastante e você não sabe como lidar com todas essas situações, né? Como aumentar o leite e aí te causa uma ansiedade ainda maior para poder resolver tudo isso. Ah, tem aquela questão do leite não desce. Gente, vamos falar de leite não desce. Quando eu tive a LC, eu não tive problema com a amamentação. Logo na primeira noite, eu já pude amamentar ela, foi tudo muito bonitinho. Mas quando eu tive o Gustavo, nós tivemos um problemão. Qual foi o problemão? O problemão foi que eu tive pré-eclâmpsia, né? O que é pré-eclâmpsia? A pressão começa a subir e daí você começa a estar em risco de vida, né? E daí o que aconteceu? Eu cheguei no hospital para fazer ai meu Deus, um exame de rotina, né? Uma consulta de rotina mesmo. De tipo, chegou lá, vamos lá, medir a pressão, fazer o cardiotoque, porque minha gravidez já era uma gravidez de alto risco. Então eu já estava indo pelo menos 2 vezes na semana para poder ver como é que estava a situação, né? Então, acompanhando isso, eu cheguei numa gravidez. Hoje tá complicado. Eu cheguei numa consulta de rotina e aí os médicos me disseram que eu estava com a minha pressão muito alta e que eu já estava fora de controle. Então, que a gente teria que fazer a cesárea naquele mesmo dia e que não poderia demorar muito. Então, daí eles já até me perguntaram que horas que eu tinha comido para ver se daria. Aí, como eu já tinha comido, eles falavam assim, se agora vamos ter que esperar. Mas aí veio outro médico que era especialista, já chamou o anestesista e falou que não podia esperar porque tinha que ser uma coisa meio rápida, porque eu estava correndo risco e o meu bebê também estava correndo risco, né? Então virou aquele forfé. Imagina a minha cabeça, né, naquele momento de total crise, né, de opa, peraí, meu Deus do céu, eu já tinha perdido um neném da mesma forma, né, então minha cabeça começou a girar. Falei, opa, então peraí, vamos acalmar. Oi, Ju! Bem-vinda, amore! E então eu falei, vamos acalmar os ânimos e vamos resolver a situação. Aí os médicos decidiram antecipar até em relação ao horário. Falaram, não, o que ela comeu não vai ter problema, a gente vai fazer a cirurgia mesmo assim. E aí o que aconteceu? Eu fui sulfatada. Eles me deram uma carga muito alta de sulfato, acho que é sulfato de magnésio, né? E isso, pouquinho, ele pode ser benéfico, mas na quantidade tão alta que eles me deram, isso deixa a gente. Eu fiquei, por exemplo, assim, muito grogue na hora, né? Eu me lembro de estar assim, nossa, tudo assim, esfumaçado, eu não via nada durante aquele momento, né? E eu não fui avisada que isso passaria pro meu filho, né? Eles não me avisaram isso, olha, mãe, isso também vai passar pro seu filho, depois ele vai ficar. Não, não fui avisada. Era tipo, nós vamos te sulfatar porque a gente precisa te proteger. That's it, nada mais. Foi o que eu fui avisada, foi isso, avisando que eu corria risco, que o meu bebê corria risco e que tinha que ser feito isso e pronto. Falei, tá bom, vamos lá, né? É o que tem que ser, é o que tem que ser. Vamos, vidas primeiros, né? E fomos. Aí tô eu no quarto, né? O pessoal aqui super delicado, só que não, né? Porque médico carinhoso, gente, a gente tem aí no Brasil, né? Meu médico maravilhoso, que é meu amigo, tipo, a gente se liga e fala: oi, doutor Jéssica, como é que estão as coisas aí? Como é que tá a família, né? Então, a amizade, esse elo, essa conexão a gente tem no Brasil. Aqui, eu não sei nem qual a cara que a minha médica era, entendeu? Foi uma coisa meio que louco assim mesmo. E eu nem sei. Tinha umas 20 pessoas dentro da minha sala, da sala de parto, que eu não sei quem que eram, né? E daí chegou eu no quarto, querendo ver o Guga, né?
e sabendo que ele estava na incubadora, né? Ele não podia sair da incubadora, ele não estava estável, ele não estava respirando sozinho ainda, totalmente sozinho, né? Ele tinha baixo peso, ele também precisava ganhar peso e ele não estava regulando a temperatura também. Até aí, ok, a gente sabe que tem, ainda mais porque ele foi tirado antes e tudo mais. Eu não fui preparada, foi uma coisa assim, muito instantânea, né? Então, eu não teve aquele Celestone para tomar antes, aquela série de coisas que normalmente a gente faz para, vamos preparar um parto antes, então vamos lá, 3 dias de preparação. Não tive nada disso, foi tudo na pauleira mesmo. E seja o que Deus quiser, né? E tô eu no quarto e falei, eu queria ver o meu filho. Aí a enfermeira, casca grossa, pensa numa enfermeira. Tinha pessoas maravilhosas, viu, gente? Não é todo mundo que era assim, não. Mas essa, eu falava assim, meu Deus do céu, que horas que vai trocar o turno? Que horas vai trocar o turno? Que horas vai trocar o turno dessa pessoa? Porque eu não quero falar com ela. Foi mais ou menos isso. Ela virou para mim e falou assim, se você não levantar, você não vai ver o seu filho. Eu falei, então o problema é levantar, então eu vou levantar. Aí eu fui levantar, estava a Alicia, o Eric, todo mundo junto comigo no quarto, e eu fui para levantar, ops, nada disso. Eu desmaiei, capotei, vomitei, tudo, né? Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Ou seja, eu não pude ver o Gustavo naquela noite. Eu tava assim, pensando, e agora, né? Em relação ao leite. Meu leite não tinha nem descido ainda, gente. Então, parto, ok, mamãe vê o bebê, leite desce, mamãe pega o bebê, começa a amamentar, você tá ali preocupada com o colostro, que é a primeira vacina do bebê, você fala assim, oba, vai dar tudo certo, né? Eu falei, bom, o leite ainda não desceu, mas a hora que eu ver o Gustavo, o leite vai descer, vai dar tudo certo, né? Tô ali pensando, oba, vai dar certo, né? Vai dar certo. E naquela tentativa frustrada de levantar e não deu certo, eu falei, não, calma, respira, já já você vai lá ver o neném, você vai amamentar o neném, que a minha preocupação era essa, pegar ele no colo e poder amamentar. Gente, o leite não descia e quando finalmente, no outro dia, eu consigo levantar e ver o meu filho, e eu falei assim, eu posso pegar ele? A enfermeira falou, não. Eu falei assim, mas eu posso pelo menos tirar o leite e ele vai ser amamentado? Ela falou, também não. Eu falei, por que não? Porque o seu filho não pode ser amamentado pela boca. Porque você foi sulfatada e esse sulfato é como se fosse um veneno no corpo do seu filho agora. Se ele receber qualquer coisa pela boca, ele pode ter um problema digestivo, futuramente nem conseguir assimilar todas as questões que eles me falaram naquele momento. Mas foi exatamente esse o ponto. E o meu leite não tinha descido. Vi bebê, vi tudo ali, não podia amamentar. Falei, e agora? Aí fui chorando pro quarto, chorando. Chega uma enfermeira anjo, né? Quase de asinha. Mãezinha, por que você tá chorando desse jeito? Porque eu não vou poder amamentar meu filho. O meu leite nem desceu. O meu leite não vai descer. E agora o que vai acontecer? Eu não vou conseguir amamentar. Meu leite vai sumir. Eu não sei o que lá. Meu filho vai ficar lá. Eu tô aqui. Eu não posso pegar meu filho. Toda aquela situação caótica, desesperadora. A enfermeira falou assim: seu problema é amamentação? E eu falei, meu problema, eu quero amamentar meu filho. Eu não quero que fica dando, porque elas estavam dando outro. Ele estava no soro ainda, né? Mas aí depois, no outro dia, eles estavam já começando a querer introduzir fórmula e tal. Aquela situação caótica na minha cabeça. Meu leite não descia, não tinha leite, né? Tudo aquilo desesperador, gente. Foi tudo, sabe assim, uma sucessão de coisas. Porque daí, aí, de repente, beijinho, Ju. Beijinho. Foi uma sequência de situações, né? Na sequência de situações, o que aconteceu? Então, primeiro, não tinha o leite não tinha descido. O leite não descendo, eu não podia
também amamentar meu filho. Daí depois o leite não continuou não descendo e daí já poderia amamentar meu filho, mas eu não tinha leite. Aí elas pegaram e começaram a entrar com fórmula. Eu não queria que desse fórmula, eu queria amamentar. E aí eu falava assim, gente, elas vão dar fórmula para ele e eu não vou conseguir amamentar ele, porque ele vai começar a acostumar com a fórmula e daí eu não vou poder amamentar, né? Porque aqui ainda, por exemplo, eles dão a fórmula no copinho. Lá eles pegaram, tocharam na mamadeira, fácil para ele, né? E eu não podia amamentar. E aquilo foi um caos na minha cabeça e meu leite nem descido não tinha ainda. Aí a enfermeira chamou a tal da especialista de amamentação. Agora é o ponto que eu quero conversar com vocês exatamente o que aconteceu, né? A especialista chegou no meu quarto e eu chorando. E ela virou e falou assim, mãe, por que você tá chorando? Primeiro ponto que a gente precisa corrigir. Porque se você estiver nervosa assim, você inibe mais ainda o seu corpo de preparar esse leite, de trazer esse leite para o seu filho, porque o seu corpo precisa de ocitocina. Não é que a ocitocina produz o leite, a ocitocina ela não produz o leite, ela não faz no nosso leite, mas ela abre as portinhas. Ela fala assim, olha, oba, tem ocitocina bastante aqui, e a ocitocina vai começar a abrir as portinhas, fala, vamos liberar porque tem neném na área, vamos liberar porque tem neném na área, muito amor, oba, ocitocina é o hormônio do amor, né, gente, é um dos, né, e aí eu não tinha ocitocina, por quê? Porque eu tava nervosa, eu tava tensa, tinha uma série de coisas acontecendo ali, ou seja, as portinhas estavam tudo fechada, né, então mãezinha, você primeiro precisa se acalmar, porque senão o seu leite não vai descer. Então, primeiro ponto, vamos nos acalmar, mães. Primeira dica que eu dou para vocês: o estresse fecha as portinhas, tá bom? Então, toda vez que estiver estressadinha, lembra que tem um bebezinho para mamar, principalmente no começo. Depois, com a técnica que eu vou trazer para vocês, eu vou falar a verdade. Nem estresse não me fez mais parar de amamentar, tá? Aí eu podia estar estressado, podia estar o que for. Eu consegui continuar amamentando porque existe um fundamento. Depois que a gente abriu as portinhas, a gente consegue fazer um controle melhor disso. Mas enquanto a gente ainda não abriu as portinhas, é muito importante que você se acalme. E uma das coisas que ela me fez ver foi revista de bebês, né? Então ela me trouxe algumas revistas de bebês e pediu se o meu marido já tinha tirado a foto do Guga e que se eu pudesse pegar as fotinhas dele, olhar para ele com amor, com carinho, mesmo eu estando longe dele, que eu pudesse fazer isso, olhar com esse amor, com esse carinho, com todo o meu sentimento de mãe, porque isso ia ajudar com que viesse a ocitocina e a ocitocina pudesse começar a abrir as minhas portinhas, tá? Então, ponto fundamental. Vamos abrir as portinhas com nossa ocitocina, tá bem? E aí, então, ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Apesar que nunca mais, gente, faz um ano e... Que dia é hoje? 25, né? É 25. 1 ano e 11 meses, né? Exatos, que eu estava ali nessa situação. Porque não foi logo no primeiro dia, acho que foi no segundo ou terceiro dia que eu comecei a amamentar o Gustavo, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, tudo que eu vou te ensinar aqui agora, em 20 anos de carreira, em 20 anos de profissão, nunca passou uma mãe pela minha mão que eu não conseguisse resolver o problema e não passou nenhuma mãe pela minha mão que não conseguisse amamentar. Ou seja, todas as mães podem sim e devem sim amamentar. Então vamos lá, quais foram as dicas que ela me deu? Um dos pontos é que, primeiramente, acho que eu vou falar sobre o instinto do bebê um pouquinho depois, tá bom? Eu vou falar aqui sobre a técnica. Ela falou assim, que horário que o bebê mama, mãe?
o bebê não mama o dia todo, inclusive à noite? E eu falei assim, sim. Ela falou assim, como no seu caso, você não está com o seu bebê e você não está tendo estímulo do seu bebê no seu peito e o tempo todo ali, que você precisa amamentar ele o tempo todo, o seu corpo está entendendo que ele não precisa produzir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estimular o seu corpo, tá? Então, como a gente precisa estimular o seu corpo? Abrindo as portinhas da ocitocina, ou você está com o seu bebê, ou você ver coisas que te estimulem esse prazer de amamentar, ou então, e aí você precisa também estimular. Eu dei uma perdidinha aqui no raciocínio, mas no pensamento, na verdade, não foi no raciocínio, não. Então, recapitulando aqui. Ocitocina para abrir as portinhas. E aí depois o estímulo em todos os momentos que o bebê mamaria. Então você fala assim, eu estou com o meu bebê na neonatal. O que eu faço? Então esse vídeo é para você e esse vídeo é para a mamãe que está em casa com o bebê, que está no hospital com o bebê, que não tem problema nenhum também. É para todas as mães. Então vamos lá. Se você tiver com seu bebê internado, o que é que você vai fazer? Você vai bombear o seu leite várias vezes ao dia, inclusive à noite. Vai colocar o despertadorzinho para despertar lá e vai tirar o leite, tá bom? Então, esse é caso, se a gente estiver com o bebezinho lá na UTI, na neonatal ou na incubadora que você ainda não teve o acesso para ele. Então, eu posso amamentar mesmo meu filho, mesmo se eu ver ele depois de 15 dias e poder amamentar ele depois de 15 dias? Sim, você pode, tá? Então, essa especialista, ela me contou algumas histórias de extremo sucesso e que ela pôde acompanhar caso a caso, tá? Ela falou assim, aqui a gente tem, é um dos maiores hospitais daqui da América e eles têm, gente, a UTI deles tem, a UTI neonatal tem 3 alas, só para vocês terem uma ideia. E essa é a especialista top que veio falar comigo. Então, ela deu essa dica que foi super legal. Ela falou, você não tem que se preocupar. Eu tive casos muito piores do que o seu e deram certo. Então, por que é que o seu não vai dar? Tá? Então, se o deles deu certo, mais de 15 dias e conseguiram tirar o leite, foram armazenando leite e etc e tal, então você também vai conseguir, tá bom? Então, foi exatamente isso. Comecei a estimular, por quê? Porque o primeiro mamar eu não pude dar para o meu filho. Não pude colocar ele no peito e falar, olha, bebê, agora você vai mamar o colostro. Não, o colostro, ele teve que mamar na mamadeira, para vocês terem uma ideia de como é que foi a situação, tá? Então, ela me ensinou a fazer isso tudo, e daí eu comecei a bombear o leite, e aí então saiu o colostro. E aí, para minha frustração, o que saía de colostro ali, gente? Isso aqui, ó, de leite. E eu falava assim, mas não tá saindo nada, não tem leite aqui, gente, pelo amor de Deus, não tem leite aqui, o que eu faço? Meu filho vai morrer de fome, eles vão socar a fórmula no meu filho, e nananana. Calma, esse é só o primeiro leite, você sabe o tamanho do estômago do seu filho nesse momento? O seu filho é desse tamanhozinho o estômago dele. Então, é de pouquinho em pouquinho mesmo. A gente vai de pouquinho, aí você vai tirar mais um pouquinho, você vai aumentando isso. É gradual, tá? E aí, tô eu lá, né? E aí, bombeava, e não saía leite. E não saía leite. E não saía leite. Bombeava, e não saía leite. Falei, caramba, isso não vai acontecer. Tava assim preocupada. Ela falou assim, vai acontecer. É um pouquinho de cada vez. E aí, sabe o que foi acontecendo, gente? Como o neném não tava mamando, eu estava vendo exatamente a quantidade de leite que eu estava produzindo, né? O que aconteceu? Então, assim, eu lembro de ter comemorado a cada ponto. Tipo assim, começou aquele tiquinho assim. Tipo assim, bombeei um monte, e saiu um tiquinho assim de leite. Só que gradualmente isso foi aumentando, foi ficando um pouco mais fácil, né? Chegou um momento que eu estava
bombeando de leite exatamente a quantidade que as enfermeiras estavam querendo dar de fórmula para o meu filho. Eu falei, opa, agora eu tô dando a quantidade da fórmula, que era lá os ml, que eu nem lembro quanto era a quantidade, mas é uma mamadeirinha daquela que eles dão na UTI neonatal, na UTI, na neonatal, né, que não era UTI, no caso, ele não tava na UTI, ele tava só realmente no respirador, e para ganhar o peso, e para poder equilibrar, porque já tinha passado a questão do sulfato, eles já tinham feito o exame nele, que o sulfato já tinha saído do corpinho dele, que ele já podia consumir as coisas via oral, né? E então, essa situação. Começamos, então, a introduzir o meu leite no meu filho. Por quê? Porque ele começou com a fórmula, né? E eu queria o meu leite nele. Eu estava preocupada. Nossa, o colostro é a primeira vacina e ele não vai ter? Né? Ou, peraí, como assim meu filho não vai ter o colostro, que é a primeira vacina, considerado, né? Tipo assim, a primeira vacina do bebê, porque ela tá ali para dar o suporte do que o seu filho vai precisar ser imunizado, né? E aí, então, ele recebeu o colostro, daí ele foi recebendo gradualmente, de pouquinho em pouquinho, o meu leite. Aí elas queriam começar a entrar com a fórmula para os horários que eu não estaria amamentando. Meu filho ficou 1 semana no hospital. Ele ficou 7 dias no hospital e eu já estava em casa, né? Então elas falavam assim: não, você não precisa ficar aqui o dia inteiro, né? A gente dá a fórmula e eu não queria que desse a fórmula, né? Eu queria amamentar. Aqui nos Estados Unidos eles têm uma cultura de fórmula muito forte, né? Que assim, desde as mães não quererem amamentar, isso é muito forte. Talvez por algumas regras que eles tenham colocado um tempo atrás. Aqui na Flórida, por exemplo, a amamentação ela é permitida, mas é muito esquisito ainda, porque as pessoas olham muito a gente quando a gente tá amamentando, né? Eu taco o pi, né? Porque eu falo, é meu filho e eu vou amamentar de qualquer forma. A gente, no Brasil, a gente é um pouco mais confortável de amamentar do que aqui, né? Embora a gente está protegido por lei, mas tem alguns estados que não pode amamentar em público. Eu sei que tem alguma região, não vou lembrar qual agora, mas tem algumas regiões que não é permitido amamentar em público. Então, talvez isso tenha colocado na cabeça dessas mulheres que a amamentação é feia, que a amamentação ela não é legal, né? Então, as especialistas de amamentação, elas têm que quase invadir o cérebro da mãe para poder trabalhar que a amamentação ela é muito potente, que a amamentação ela é muito importante tanto para a criança quanto para o bebê. Outra coisa que é muito comum aqui, essa coisa de bombear, tipo assim, nossa, as mães ganham bombinha no hospital. Por que elas ganham bombinha no hospital? Por quê? Porque é muito comum a mãe tirar o leite e deixar o leite na mamadeira e não amamentar no peito. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu conheci algumas grávidas aqui, eu falava assim, não sei o que ela dá, não vejo a hora de poder pegar meu filho e amamentar. Elas olham pra mim com a cara de nojo, assim, sabe? Tipo, você vai amamentar? Gente, meu vizinho começou a tocar bateria. Vocês estão escutando? Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui agora, porque senão vai acabar estragando toda a live aqui. Então, é uma cultura muito forte. Então, essas especialistas, elas têm que realmente estudar muito e realmente, tipo assim, para ajudar muito mesmo a mãe que quer amamentar, porque eles querem reverter todo esse quadro que acontece aqui hoje de a mãe não querer amamentar. Porém, isso também está na cabeça de algumas enfermeiras. Então, ali elas estavam, tipo assim, não querem saber você quer amamentar, o problema é seu, porque a gente vai socar a fórmula no seu filho e tá tudo certo. É isso, é o jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente vai continuar. Eu não amamentei meu filho, por que você vai amamentar o seu? É meio que isso, sabe? E aí as especialistas, elas vêm, tipo assim, com totalmente o oposto disso. Então elas vêm, assim, com uma carga de informação muito forte, muito potente. Então, tudo isso que eu tô passando para vocês aqui foi tudo que as especialistas me falaram, né? Então, me trazendo toda essa consideração. Aí chega um momento da amamentação que lá por volta dos 3 meses, mais ou menos, que a gente tá amamentando nosso filho, a gente tem aquela regulagem. Eu tô falando para vocês regulagem, mas vocês vão entender de outra forma isso. Que é como? Meu leite não tá mais suficiente pro meu filho.
e é onde meu filho vai parar de mamar. Gente, tem uma série de mães que param de amamentar nesse momento. Por quê? Porque o nosso organismo, ele tá ali produzindo, e aí ele fala assim, será que eu tô produzindo, é isso mesmo? Será que eu não preciso fazer uma regulagem disso? Será que eu não preciso mandar um pouco menos? Ou um pouco... Então, o que ele faz? Ele vai lá e tira um pouco, e o seu bebê precisa se esforçar um pouco mais, né? Para ele ter... Por quê? Porque o seu organismo vai começar, ele vai retroceder para depois avançar de novo, para ele fazer uma regulagem do que exatamente o seu bebê precisa. Então, tem mães que ficam tão frustradas nesse momento que elas param de amamentar ali, tá? Mas não é momento de você parar de amamentar, tá bom? Eu acho que eu tô até avançando um pouco mais no assunto, mas como eu tô falando não tenho leite, é um momento muito específico da maternidade, o não tenho leite, tá? Então, não para de amamentar, continua amamentando, insiste um pouco mais e qualquer coisa volta a técnica lá. De quê? De bombear o leite. Vai na maquininha e tira para o seu corpo entender o quê? Que sim, você precisa de leite, tá? Quer ver uma coisa muito legal? Tinha uma mãe com um bebê lá, também no respirador, e o bebê dela já estava até um pouco mais de tempo do que eu. E até eu conversei com ela sobre isso, por quê? Porque enquanto eu tava fazendo uma garrafinha assim, né, de leite, uma mamadeirinha assim, que é fininha assim de leite, ela vinha, gente, era incrível aquilo. Eu falava assim, meu Deus, ela tava ali fazia acho que 10 dias, mais ou menos. Uns 10 dias que ela tava lá, eu não tava nem uma semana ainda, né? E ela vinha com 5, 6, 10 garrafinhas, não era tanto garrafinha. E eu falava assim, caramba, você tirou isso de ontem para hoje, por quê? Porque ela não era que nem eu que passava o dia inteiro no hospital, ela saía para trabalhar. Ela ia lá, deixava as garrafinhas de leite e saía para trabalhar. E aí, como ela ficava trabalhando o tempo todo, eu falava assim, gente, como é que você conseguiu produzir tudo isso de leite e trazer aqui para a maternidade de ontem para hoje? Ela falava assim, bombeando. Senta lá e não tem preguiça não. Bombeia, tira de um, passa para o outro, tira do um, passa para o outro. E isso fazia um estímulo tão grande que ela vinha com aquele monte de garrafinha de leite que ela tinha tirado dos peitos dela de um dia para o outro. Eu falava assim, caramba, como é que você conseguiu? Ela falou assim, não tem a especialista de amamentação? Então, ela me explicou isso e eu fiz. Eu falei assim, mas eu só consigo tirar uma garrafinha de leite. E como é que você consegue tirar isso? Ela falou assim, bombeando. Não tenha preguiça de bombear. Vai lá, bombeia, né? E ela falava bump, porque ela falava falando num inglês que na verdade ela fala creole, né? E ela falava um pouco de inglês e eu falo português e falava um pouco de inglês. Eu falo que eu aprendi muito inglês lá no hospital, né? E aí ela falava assim, bump. E eu achei aquilo fenomenal, ela falando aquilo. Ela falava bump. Tipo assim, bombeia, que você vai conseguir. E eu falei, vou bombear. Ela me entusiasmou. Ao invés de eu ficar assim, meu Deus do céu, ela tem um monte de leite e eu não. Eu falei assim, eu quero agora desafiar essa mulher, que eu quero chegar lá amanhã com tanto leite quanto ela, para poder, tipo assim, meu filho poder ficar pelo menos meio período, que eu não precise estar lá o dia todo, porque eu ficava preocupada de não deixar leite suficiente para ele durante a noite, por exemplo, ou se eu tava muito, que a gente tava de cesárea, e não tinha lugar para eu ficar. Eu ficava sentada numa cadeira, pior do que essa minha aqui, o dia inteiro. Eu tinha dor assim, de escorrer lágrima, sabe, assim, de dor. E eu tentava camuflar aquilo para me fazer de forte, mas não era fácil. Não era nada fácil estar ali sentada daquele jeito. As enfermeiras falavam assim, você precisa ir embora. Eu falava assim, não vou embora, porque se eu for embora, meu filho não vai ter leite suficiente. Então, eu tava preocupada com isso, de tipo assim, não deixar o leite para ele, né? Então, bump. Qual é a minha dica para vocês? Bump. Chegou lá nos 3 meses, que o seu corpo vai querer fazer aquela regulagem e depois ele vai fazer isso outras vezes, tá, gente? Então, eu não vou saber falar exatamente quais os tempos que ele faz isso, porque aí cada organismo vai também reagir de uma forma. Mas por volta dos 3 meses, que é quando muitas mãezinhas
acabam desistindo da amamentação, o seu corpo vai querer fazer aquela regulagem e aí você vai falar assim, nossa, meu leite acabou, meu leite secou e eu não sei mais o que fazer. Secou mesmo? Não tá saindo nenhuma gotinha de nada? Então, bump, 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 mãe. Olha pro bebê e bump, 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 bump. Põe o neném pra mamar num, põe o neném pra mamar no outro. O neném não conseguiu, bump, 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 bump. O que é bump, bump, gente? Bombeia, 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 bombeia. Faz a maquininha sua amiga, sua companheira fiel. E daí você pode trazer as receitas de vó também para ajudar, porque eu acho que nunca é demais, né? Eu poderia falar aqui para vocês, ai meninas, vamos só usar a técnica que vai funcionar? Vai, gente, vai funcionar. Mas eu também não vou tirar o prazer da gente de usar nossa cultura também, de trazer todos aqueles alimentos vindos do milho, né? Que nos estimula, uma série de coisas. Não vou não, porque eu fiz todas as receitas de vó. Minha mãe preparou uma canjica super especial para mim, foi maravilhoso, né? E ter a família falando tudo isso, ajudando, colaborando com esse momento que é tão precioso, tão mágico, não tem preço. Só, a gente não precisa exagerar, né? Tipo assim, boa Natal! Agora, de tanto comer canjica, de tanto comer todas aquelas receitas que as amigas colocam pra gente quando a gente tá com dúvida do que fazer, né? Única coisa que eu às vezes fica assim um pouco incomodada, para falar a verdade, é quando indicam um medicamento. Ai, toma isso daqui, ou coisa com álcool, gente. O álcool passa no leite. Lógico que se você tomou um pouquinho só, ele não vai passar, não é assim também, né? Não é tão grave. Mas tem gente que às vezes exagera, não, vou tomar a garrafa inteira de cerveja preta agora, né? Para poder dar leite. Não, gente, calma. Então eu fico um pouco incomodada às vezes com isso, porque o que a gente consome, a gente tem que fazer um certo cuidado, a gente precisa observar, ver se isso não vai ter uma contraindicação, tá? Então, uma comidinha que faz parte da sua rotina não vai ter contraindicação, né? O bump, 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 muito menos, gente. Vamos lá, bump, 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 que isso não tem perigo nenhum. Não tem perigo para você ter uma intoxicação alimentar de ter comido demais uma determinada coisa. Não vai ter nenhum problema que você vai ter uma consequência disso, tá bom? Gente, bump, 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 bump. Eu vou fechar minha live agora. Eu espero que eu tenha conseguido trazer. Eu tinha mais um monte de coisa aqui para falar para vocês, mas o nosso tempo está acabando e a gente pode falar isso de repente num outro momento, tá bom? Então, mandem suas perguntas, o que vocês quiserem. Eu ia falar sobre pega, porque é importante, gente, a pega correta do bebê, perceber se o bebê tá movimentando a boquinha, né, direitinho, se não tá fazendo aquele barulho de... Porque se ele... Isso é importante, não posso deixar de falar aqui agora. Porque se ele estiver lá na pega fazendo assim, ele tá sugando o ar. E isso vai dar, inclusive, cólica no bebê, tá? Então, ele tem que estar com a boquinha bem certinha lá na auréola toda, né? A boquinha bem posicionadinha. Ele tem que abocanhar mesmo. Eu ia falar sobre instinto também. Nossa, para outra live, gente. Ai, como eu quero falar sobre isso. Gente, sabe o que acontece? Eu vi um vídeo e eu fiz isso com meu neném, sobre o instinto dele ir sozinho buscar. Eu coloquei meu neném aqui assim, ó, na minha barriga, sabe? E daí fiquei com o peito de fora, tudo certinho lá, né? Conforme eles indicaram lá no curso também, né? Que a gente também teve um curso sobre amamentação. A especialista veio de novo, deu mais... Nossa, é tanta informação, gente. Nossa, é muita coisa para passar. E eu falei, eu quero fazer isso com o Google. Será que depois do primeiro dia também funciona? Porque eles fizeram isso com o bebê já recém-nascido. Tipo, nasceu o neném, já coloca na barriga da mãe e o neném vai, gente, parece um mandruvazinho, sabe? E vai, e vai chorando, 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 resmungando, resmungando, resmungando. De repente o bebê tá lá na mãe mamando, gente, incrível. Eu falei, eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Mas eu achei que eu não pudesse viver isso porque meu filho já veio pra casa com uma semana e tal. Gente, não é que o bichinho fez... Eu não lembro se a gente filmou, porque como eu tava com os peitos nus, meu marido ficou meio assim, né?
Mas eu não lembro se a gente filmou pra gente só ou se a gente acabou não filmando. Eu tava tão concentrada naquele momento que não me lembro. E é um tempo longuinho, né? Porque até ele chegar lá e tudo mais, né? Mas se eu filmei, eu vou trazer. Depois façam uns embaçadinhos assim nos Patreon, né? E tal, mas fenomenal, gente. Fenomenal. Foi um momento incrível de ver o meu filho buscando sozinho o alimento dele pelo instinto, que acontece só nessa fase, tá, gente? Depois não é mais instinto, depois a gente tem que conduzir eles. E a gente fala isso depois quando a gente vai falar um pouco mais sobre alimentação, sobre uma série de coisas que os nossos bebezinhos tão lindos têm para compartilhar com a gente e nós temos para compartilhar com eles, tá bom? Beijo, gente! Fico por aqui, senão eu vou ficar falando mais 2 horas sobre amamentação, sobre alimentação, sobre uma série de coisas que eu estou realmente apaixonada por tudo isso. Fui, não se esqueçam do nosso webinário, dia 28, vou deixar em todos os recortes para vocês aí e vou indicar em todos os lugares porque eu quero que vocês venham conversar comigo sobre como que você pode fazer com que seu filho seja seu parceiro, cresça responsável e com alegria, porque não adianta nada a gente ficar dando uma série de ordens e seu filho tá ali, ok, mas não estarmos felizes, nem a gente, nem eles, tá bom? Vamos lá, querem ajuda? Vem pra cá que eu tô super à disposição de vocês. Super beijo, fechando aqui e aqui ao mesmo tempo e foi!